Meus amados irmãos, queridos professores, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica de Jovens, aqui do canal AdBlue. Que bom ter você conosco, compartilhando de mais algumas dicas, algumas informações, com referente desta feita, a lição de número 5 dos jovens, tá? Lição de número 5, que tem um tema muito específico, que é vivendo uma vida santa. Estou feliz de ter você aqui conosco, né? Este tema, gente, é bastante sugestivo, né? Abre porta para vários caminhos, para várias explicações. E eu quero somente compartilhar com vocês alguns pontos importantes que nós podemos tirar desta lição e usarmos na nossa aula, ali com os nossos alunos, né? As nossas classes de jovens que temos espalhados por esse Brasil afora. Vendo que esse é um tema bastante atual, né, que nós estamos vendo a igreja de Tessalônica como uma igreja modelo da igreja do arrebatamento. Então, o que eu posso sugerir para vocês, em princípio, né, baseando-se aqui naquilo que o nosso autor, Tiago Brasil, da nossa lição, né, deste trimestre, ele tem nos dado. Nós temos, em princípio, 3 objetivos nesta lição. Vamos tentar cumpri-los e nós vamos ter uma lição ótima, tá? Com pessoas saindo satisfeitas da nossa aula, com um aprendizado, vamos dizer, para a glória e honra do nome de Jesus. Tá? Os nossos 3 objetivos principais da lição são: primeiro, caracterizar o tipo de comportamento que agrada a Deus. Olha só. O segundo, refletir a respeito do imperativo bíblico acerca da pureza sexual. E o terceiro, compreender que a santidade deve abranger todas as áreas da nossa vida. Gente, esta lição é uma das mais desafiadoras deste trimestre, tá? Porque vai tocar num assunto, vamos dizer que é considerado mito, tabu. Então, assim, ó, como nós vamos trabalhar ela de uma forma bastante abrangente em vários temas, eu sugiro que você procure, né, lá nos seus meios de estudo também, se aprofundar mais a respeito de alguns assuntos que serão focados nessa lição, tá? Uma das coisas que nós podemos já chegar na classe e usar, né, é bastante simples, né, e bem prático. É o exemplo das 2 folhas, para mostrar a santidade do crente, para mostrar o pecado também. Seria uma coisa básica, né? Até como se nós lidássemos com uma classe infantil. Mas eu quero dizer para vocês assim, ó, a gente pode perguntar para os nossos alunos: como nos mantermos puros, sadios espirituais, vivendo num mundo tão corrupto, cheio de pecado, cheio de ideologias mentirosas e pecaminosas? Como nos mantermos limpos e puros? Tá? Nós podemos usar o exemplo das folhas, né? Você vai levar para a classe 2 folhas, pessoal, 2 folhas, tá? Seriam as 2 folhas, uma folha branca e uma folha escura, cinza, marrom, preta, tá? E assim, ó, nós podemos apresentar para os nossos alunos, né, a folha branca, mostrando para eles que essa seria como se fosse a vida do crente, sem mácula, ruga, mancha, puro, purificado, tá? Como uma folha em branco, tá bom? E assim, ó, se você pegar e passar cola entre elas, você pode levar a cola tenaz, qualquer cola, passe a cola na folha branca, tá? E logo em seguida, você vai pegar essa folha escura, que simboliza o mundo, o pecado e todas as coisas contrárias à palavra de Deus, e você vai pegar as 2 folhas e uni-las. Desta forma, você vai fazer isso. Una as 2 folhas, uma à outra, certo? E depois você pode deixar isso como um desafio para que um dos seus alunos venha e tente arrancar. Aqui eu não colei elas, né? Mas só estou dando um exemplo para você. Você cola uma na outra. Então, um lado é branco e o outro lado é escuro. Vamos dizer que o escuro tampou o branco. Aí, você quer ver o branco de novo aqui. Então, chame um dos alunos e peça para que ele tente desgrudar uma folha da outra. Ele vai tentar. Vai ser difícil. Vai conseguir arrancar tudo? Não.
alguma coisa vai ficar colada no branco, não vai mais voltar a ser aquele branco que era. Por que a gente usa este exemplo das duas folhas? Um exemplo bem prático, bem simples, para mostrar que quando o pecado, a exemplo da folha escura, se une com a folha branca, ou quando o crente se deixa contaminar pelo pecado, sempre ficam resquícios, pode tentar tirar, pode tentar... Mas assim, é impossível o crente viver segundo os costumes, a filosofia, o modo de vida deste mundo e não se contaminar. É como assim, eu quero viver dentro do mundo usando as mesmas coisas que o mundo usa, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Mas eu não quero me contaminar. Não, é impossível. Se ele se unir ao mundo, ele vai ficar unido ao mundo e vai ficar contaminado. Vai ficar com a sua alma contaminada. Por isso que quando você tenta arrancar, não consegue arrancar tudo, fica contaminado. A Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sim, nos purifica de todo o pecado. Porém, nós temos que, para isto, vivermos uma vida santa, nos arrependendo de todos os nossos pecados, a fim de que o sangue de Jesus nos purifique e nos torne brancos como a lã, alvos como a neve. Amém, queridos? Mas é um exemplo bem prático para quem está flertando com o mundo, dos nossos jovens, que está com um pé na igreja, outro pé lá fora, está se contaminando aos poucos. E a gente pode mostrar isso para eles, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, nesse tempo que temos, eu quero, na nossa introdução, de uma forma bem prática, nós vamos olhar assim, um pouco para trás e ver que Paulo redigiu na primeira parte, ou principal parte da primeira carta, tá? Ele estava falando primeiro sobre louvor e gratidão a Deus pela experiência de salvação que aquela comunidade, que conhecera Jesus e acolher a sua palavra, estava vivendo. Agora, depois de ter visto que ele já estava amadurecendo, Paulo vai entrar em alguns assuntos mais pontuais, vamos dizer, alguns assuntos mais, vamos dizer assim, cabeludos entre si, que seria a questão da pureza, tá? E de tudo, de como viver uma vida santa. Então, Paulo está orientando aquela igreja que era uma jovem igreja, uma igreja que estava amadurecendo, tá? Ele está orientando a respeito de algumas dúvidas que, quem sabe, surgiram entre eles. E Paulo está os orientando, tá bom? Quando a gente olha para o que Paulo orientava na igreja de Tessalônica, a gente vai conseguir ver que algumas das dúvidas daquele tempo, problemas daqueles tempos, também são problemas da igreja hoje, que a igreja hoje precisa pontuar, precisa corrigir também para viver uma vida santa. Porque é para isso que nós fomos chamados por Deus. Não importa se nós somos anciãos, se nós somos adolescentes, crianças, adultos, não importa. Nós fomos chamados por Deus como igreja para vivermos uma vida separada. Essa vida santa que vai falar o texto aqui, não é aquela vida de ser santo de que não haja pecado, não, gente. É aquele ser santo de estar seguindo a Cristo, olhando para Cristo e vivendo separado do pecado, tentando, que é a nossa luta diária, tentar viver separado do pecado, e que tão de perto nos rodeia, conforme a Bíblia vai nos dizer. Gente, no primeiro tópico, a vida santa que agrada a Deus. Nós temos aqui algumas coisas que nós podemos olhar, 3 subtópicos, tá? O primeiro deles é o seguinte, um modelo que é transmitido e compartilhado, tá? Olha só, o nosso autor vai colocar aqui, tá? E eu assimilei aqui, que diz o seguinte, a preocupação de Paulo era de que a igreja de Tessalônica permanecesse no mesmo conjunto de princípios fundamentais, básicos, são as estruturas, tá, da fé, que eles receberam no início, tá, pessoal? Pois se eles assim fizessem, as coisas andariam conforme o Senhor Deus quer. Se eles se desviassem desses princípios, desses fundamentos, a coisa desandava, tá bom? Hoje, a gente vive tempos em que as pessoas estão criando, até o nosso autor coloca aqui, criando fórmulas tipo mágicas, mirabolantes, ideias astronômicas, confusas para as igrejas, para a vida das pessoas, tá? E pessoal, foge da verdade espiritual, confunde a cabeça das pessoas e tem muita gente perdida por aí, tá? Muita gente que vem pedir conselho, que vem ver, conversar, quantas vezes estão perdidos
porque alguém a está influenciando com ideias que são loucuras, na verdade, não tem nada de Deus, nada de Bíblia, tá bom? E olha só, nós temos que acreditar que a palavra de Deus é fundamento único, suficiente, poderoso para nos levar aos céus, ao encontro de Jesus Cristo, tá bom? Nós não necessitamos de complementos, tá? Hoje, eu tive uma nova revelação, nem novas revelações, que às vezes são revelações de homens. A igreja não precisa, a igreja tem a revelação de Deus por sua palavra. E através daqueles a quem Deus está dando direção, as nossas lideranças, os nossos obreiros, os nossos pastores que estão preocupados com o rebanho de Deus em colocar a cada dia o rebanho no caminho, no centro da vontade de Deus. Certo? Está em nós o discernimento, tá? De andarmos conforme a vontade de Deus. No nosso segundo tópico, está um tema muito bom, vivendo para agradar a Deus. Gente, será que a nossa vida... Primeira pergunta, você pode chegar lá para os seus alunos e perguntar: como você se sente? Você vive para agradar a Deus? Porque às vezes dos nossos alunos tem aqueles que vão à escola, ao trabalho, 6 dias por semana e apenas no domingo que frequentam, quem sabe, as nossas classes de escola bíblica. Durante aqueles 6 dias a influência do mundo, do pecado está rodeando, está influenciando. E muitos deles às vezes apenas têm a nossa classe como um fundamento ou como alguém que ainda coloca algo de Deus na vida deles. Por isso que a nossa responsabilidade como professores de jovens é grande, gente. É a nova geração, mas é uma geração chamada por Deus. E que no meio de tanto pecado está em nós, como servos de Deus, colocá-los e ajudá-los a entrar pelo caminho certo, o caminho da palavra de Deus. Nesse tópico, tá? Paulo, ele está falando para aquela igreja de que a finalidade das nossas vidas naquele momento não era atingir as metas, que a gente tem as metas pessoais, sonhos nossos, que nós queremos alcançar. Mas o princípio de tudo, gente, é querer agradar a Deus. Em princípio, agradar a Deus. Às vezes a gente tem que renunciar os nossos sonhos, renunciar os nossos desejos para agradar a Deus. Isso se chama renúncia. E o crente vive de renúncia. Nós precisamos renunciar muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Né? Olha só. Ter uma vida santa é viver segundo o propósito do Senhor. O conselho de Paulo e que é dado segundo a Bíblia é nós não ter medo de obedecer a Deus em todo o tempo. Nunca. Sempre obedecendo, sempre fazendo a sua vontade, porque aí nós vamos alcançar o nosso objetivo, né? O reino dos céus, né? E vamos conseguir cumprir, né? Estar no reino de Deus, aqui na terra, trazendo, mostrando para as pessoas o reino de Deus, assim como em outras lições nós já conversamos a esse respeito. Vai ser fácil? Não vai. Vai ter luta, dificuldade, problema, porque quando você quer agradar a Deus, as coisas parecem que se voltam contra nós. Mas nós precisamos agradá-lo em tudo, ainda que seja contra os nossos colegas de trabalho, contra a nossa família, difícil de fazer com que alguém nos entenda. Mas é um privilégio, gente, ter uma nova vida em Cristo e viver em Cristo, ter as experiências com Cristo. Porque os que não conhecem Cristo não entendem aquilo que Deus já revelou para você, a revelação da palavra de Deus na sua vida. Amém? Isso é muito bom, vivenciar cada dia com Cristo, nos dirigindo, nos guiando e nos orientando. O terceiro subtópico, ele vai falar sobre a vida transbordante. Transbordante é algo que, né, imagine o copo lá e ele já encheu e já está passando por cima, ele está transbordando, né? Estar cheio é uma coisa, transbordar é mais do que cheio. A vida transbordante, vida em santidade. Santidade, esta vida separada para Deus, em que Deus nos chama para uma separação do pecado e do mundo para viver conforme a sua vontade, o seu querer, tá? A presença de Deus, pessoal, é reconfortante e abençoadora para nós. Mostre isso para os jovens, que o mais importante do que querer passar por cima dos outros para alcançar objetivos, sonhos, pisar em alguém, colocar alguém por debaixo e estar sempre por cima, é ter a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus, o crente, o jovem, o adulto com a presença de Deus na sua vida, ele faz proezas em nome do Senhor.
é diferente. Ele tem uma vida diferente, porque se tem a presença de Deus aqui dentro, ela irradia, ela sai. Alguém lá fora vai ver, vai entender, vai compreender que você tem a presença de Deus. Fale isso para os jovens, mostre essa importância, gente. Né? Pode dar até o exemplo de Moisés. Moisés queria a presença de Deus a todo custo. Deus havia falado para eles, para os israelitas, vou enviar um anjo que vai com vocês. Ele lutou com Deus, insistiu até que Deus disse, tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Presença de Deus, gente, é ponto de vida com Deus, de comunhão com Deus na vida do crente. A presença de Deus faz a diferença. Olha só, a vida cristã em santidade, ela é semelhante a um rio com muitas águas, a um copo, como eu sei, que transborda, a um vaso nos tempos bíblicos que transborda, viu? Uma coisa que eu quero dizer para vocês, como resultado de uma vida santa, as outras coisas vão acontecer na nossa vida. Até o nosso autor coloca aqui, ó, que a exemplo da Bíblia, colheitas produtivas nos tempos bíblicos, se eles vivessem uma vida correta diante de Deus, Deus prometia que a agricultura deles seria fértil, abençoada, eles colheriam muito, tá? Prosperidade material, financeira, o que fosse. Eu sei que muita gente procura isso nos nossos dias. É bom, mas nós precisamos ter uma vida santa para que essas coisas Deus venha trazendo ao seu tempo no nosso caminho, na nossa vida, tá? Certo, meus irmãos? Vida cristã não é uma vida qualquer, é sinônimo de uma vida santa, tá bom? Não é possível, isso eu achei interessante, marquei, não é possível estar cheio de Deus, como diz, eu estou cheio de Deus, tá? E continuar carregando ódio, mágoa, ressentimento, tá? Essa é a causa de muitas pessoas, pessoal, que não experimentaram o que é viver na plenitude do Espírito Santo, porque não se esvaziaram de coisas que estão lá dentro dele, mágoa, ressentimento, ódios e etc. Tanta coisa está gravada lá dentro, mas ele diz, eu estou crente, eu estou servindo a Deus, mas não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa irmão, está brigado com todo mundo e diz que é santo, que vai para a igreja todo dia, que está na igreja sempre. Ei, gente, vamos abrir os olhos. A vida santa é uma vida de perdão, uma vida santa, ela é uma vida diferente. Ela transborda Cristo dentro de nós. Nós vivemos como aquele vaso cheio, passa luta, passa, tem dificuldade, sim, tentações. Mas é diferente viver em Cristo, na plenitude do Espírito, com a presença de Deus, tá bom? Vamos mostrar para os nossos jovens que assim como eles dizem que tem que viver intensamente a sua juventude e tantas coisas, tem que viver intensamente a palavra de Deus. Passando para o segundo tópico, eu quero falar para vocês agora um assunto um pouco mais estreito com os nossos jovens, o imperativo da pureza sexual. Hoje em dia, essa palavra é bastante usada, então está na mídia, hoje em dia estão banalizando, né, o sexo como uma coisa banalizada, e a gente sabe que a luz da palavra de Deus ele também tem que ser santo. Vamos ver aqui então. O primeiro subtópico vai dizer assim, a santificação como vontade de Deus. Olha só, não foi por uma vida de pecados que Deus nos chamou, tá? Aqueles que são guiados pelos valores decadentes do mundo. Por que valores decadentes? Porque para o mundo hoje aquilo que é feio, que é decadente, aquilo que é contrário à palavra de Deus é que é bom. É por isso que nós andamos pelas ruas e vemos o pecado do nosso lado, as coisas contrárias à palavra acontecendo de um lado de outro, e a gente se sente até como estranho às vezes no meio de tudo isto. Porque o mundo preferiu viver uma vida decadente. E nós cristãos, jovens cristãos, são quadrados. Porque vivem conforme o livro da capa preta, a Bíblia, que torna os jovens quadrados. Gente, não é este. Nós vamos mostrar para o nosso jovem, tem que ser quadrado. Essa quadradice que o mundo chama é a tentativa dos nossos jovens, da nossa igreja, de ter uma vida santa diante de Deus. Certo? Porque o mundo, esses valores que tem aí são todos contrários. O mundo está decadente. O pecado está rodeando tão de perto. E por isso que muitas coisas, muitos julgamentos de Deus têm vindo sobre o mundo, porque o mundo abandonou a palavra, a Bíblia ficou para trás, ela é um livro antiquado para a sociedade de hoje, não se pode segui-la. Mas nós falamos diferente para a nossa igreja, para os nossos jovens, nós seguimos a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus.
orientação, é caminho, é luz para os nossos caminhos. Gente, olha só, nós fomos transformados por Deus. Outro ponto importante, transformação, é mudança, né? É uma coisa que vivia de qualquer jeito, mas quando nós aceitamos Jesus, viemos para Ele, Ele transforma a nossa vida. É aquela mudança completa, que nós éramos, ficou para trás, hoje somos diferentes, né? E uma coisa que eu quero dizer para vocês, uma vez que Deus nos tornou santos, devemos fazer da nossa vida um altar de louvor a Ele. Altar de louvor. Assim como o sacrifício da antiga aliança, você pode até voltar, mostre, se você tiver figura, mostre como era feito o sacrifício lá da antiga aliança, como o sacerdote vinha e oferecia, tá? E olha só, quando Deus nos tornou santos, tá? Nós temos que fazer da nossa vida uma vida diferente. É aquela vida que oferece sacrifício a Deus, tá? E conforme está escrito em Êxodo, até o nosso autor menciona aqui, Êxodo 39:30, santidade ao Senhor. É como se estivesse escrito em nós, santidade ao Senhor, vida diferente, vida mudada, né? Nada mais com o pecado e com o mundo, diferente. Nós diferentes do mundo e do pecado, tá bom? Segundo tópico, subtópico, santificação que se exige de solteiros e casados. Olha só, Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículos 3 ao 5, tá? Uma explícita e contundente exortação quanto à pureza sexual, tá? Porque o mundo hoje, gente, tudo pode, tá? O sexo, como eu falei, é banalizado, tá? Tortuoso e faz com que muita gente hoje esteja, vamos dizer, em abominação contra Deus, porque aceita as coisas conforme o mundo aceita, uma vida torta, totalmente pecaminosa diante de Deus, tá? Olha só, uma coisa que o nosso autor coloca aqui, ó, é que Deus conclama os seus filhos a reconhecerem a sexualidade como um componente tão sagrado do ser humano, quanto tudo o que mais nos envolve também é santo, tá, pessoal? Entre os casados, ele vai colocar aqui que nada há de profano ou pecaminoso, tá? O nosso corpo é templo de Deus, morada do Espírito Santo. E o mundo hoje, uma coisa que eu quero deixar bem claro, pode falar para os seus jovens, mostra que o exemplo do mundo hoje é que a fornicação pode acontecer, é liberado, é normal, e às vezes até isso está tentando entrar nas portas das nossas igrejas, tá? E uma coisa eu quero dizer para vocês, à luz da palavra de Deus, é errado, é pecado, pois o sexo santo, ele é feito após o casamento, após cumprir com aquilo que está na palavra de Deus. Antes disso é abominação diante de Deus, é pecado, tá? E por causa disso que hoje nós temos até muitas pessoas, muitos casamentos doentios, porque começaram errado lá atrás, porque seguiram costumes e bases do mundo, às vezes até mesmo jovens crentes criados na igreja, seguiram regras do mundo e hoje estão aí, né, aos montes nos gabinetes pastorais pedindo aconselhamento, ou casamentos até que já se dissolveram, porque lá atrás começaram errado. E às vezes, conhecendo a palavra, há uma colheita por causa da lei da semeadura. Gente, oriente os seus jovens. Eu não vou poder me aprofundar nesse assunto aqui, mas como um ponto de partida, de base, oriente os seus jovens a respeito disso. Pesquise, fale, mostre como viver uma vida santa, vencendo, para que quando chegar, né, no momento a pessoa ter uma vida santa diante de Deus em tudo, na sua vida íntima, sexual, o seu relacionamento, para não viver um sentimento de culpa, até mesmo com os outros dentro da igreja, mas viver uma vida separada para Deus. Certo, gente? O terceiro subtópico vai dizer o seguinte, vivendo num nível diferente de espiritualidade, tá? Eu quero só passar rapidamente falando para vocês o seguinte, se de fato nossa espiritualidade, nossa vida com Deus, ela é viva, é necessário que o nosso padrão moral e comportamento do povo de Deus não seja igual ao do mundo, não seja igual. Tá, pessoal? Porque geralmente o que o mundo vai olhar? Ele vai olhar para a igreja como um espelho de algo que é diferente. Eles conhecem corruptos, ladrões, pessoas que mentem, que falam mal dos outros e tal. E a nossa vida? Se a gente for viver igual ao mundo,
tá? Metidos em fofocas, em confusões, em acusações. Pessoal, a nossa vida é igual a dos outros, não tem diferença nenhuma. Como é que a gente vai mostrar que Cristo vive em nós, que nós somos agora santificados, temos uma vida santa diante de Deus? Estamos procurando isso. Não tem como fazer, não tem como ser, tá? Olha só, porque uma coisa que o nosso autor coloca aqui, e eu marquei isso porque achei interessante, ele diz assim: aqueles que estão cegos em seus delitos e pecados possuem uma maneira distorcida. É como aquela visão que você vê e você vê duas, três coisas, é visão distorcida. A coisa está clara diante de você, mas você vê outra coisa. Todo mundo está vendo a pessoa que está no pecado vê diferente, tá? É a maneira distorcida de encarar os aspectos essenciais da vida, até como a sexualidade, por exemplo. Tanto faz, gente. Hoje tudo é liberado. Pecado é errado, gente. Não aceite. Não aceite, professor. Pregue lá, fale, ensine. Está na nossa mão esse negócio. É ensinar. Você pode livrar almas da condenação. Gente que está em dúvida, que está lá na sua classe, novos convertidos, pessoas que vieram conhecendo tudo que o mundo tem, agora estão encarando uma nova vida com Deus na igreja, tentando se reabilitar. Este é o momento de nós ensinarmos que as práticas do mundo são contrárias à palavra de Deus. E que Deus nos chamou para viver uma vida santa. Está em nossas mãos isso, pessoal. Nossas mãos, caro professor. Viu? Essas orientações. Tá bom? As coisas distorcidas do pecado não condizem, tá, com a maneira do crente compreender a realidade. São totalmente diferentes. É como que o crente vai em uma direção e o pecado em outra. É assim que nós temos que encarar, tá? As coisas. Nós fomos vocacionados à salvação para que através do nosso testemunho, gente, é a nossa forma de externar, de o mundo ver aquilo que está dentro de nós. A nossa santidade é mostrada para o mundo através do nosso testemunho, das nossas palavras, da nossa maneira de viver, tá? E é por isso que o Senhor nos chamou. É através do nosso testemunho anunciamos os valores do reino de Deus para as pessoas, certo? Nesses tempos que vivemos, gente, decadência espiritual, é essencial que a igreja, a nossa juventude, seja uma juventude diferente do mundo. Tá? Porque nós estamos vendo coisas acontecerem por aí, só mesmo a igreja, com esse chamado de Deus para fazer a diferença, certo? Terceiro tópico e o último, né? Diz assim: santificação em toda maneira de viver, toda, não é só em algumas. Primeiro subtópico que ele vai falar aqui, negócios honestos. Gente, santidade não é só que se refere ao corpo também, tá? Tem gente, não, se eu me vestir desse jeito, eu estou vendo uma vida santa, se eu andar assim, assado. Não é bem isso, pessoal. A nossa santidade aparece também na nossa forma dos nossos negócios, de como nós negociamos, de como nós compramos, de como nós vendemos, de como nós vivemos por aí afora, o nosso relacionamento com os outros. Porque às vezes nós vivemos uma vida que aparentemente ela é santa na nossa maneira de vestir, de estar, mas a gente é trapaceiro. A gente engana, a gente faz um monte de coisa errada. Mostra isso para os jovens. Lá fora a gente mente para o pai, para a mãe, faz isso, faz aquilo, para a esposa, para o marido. Não é bem assim, a nossa vida é diferente. Nós somos mudados, transformados. Em tudo, gente, em tudo, tá bom? Olha só, nós estamos vivendo num país em que a corrupção praticamente se tornou comum. Quem vai fazer essa diferença? Os nossos jovens que estão ali, é nós como professores, como Igreja de Deus, é a gente que por aqui começa a mudança, gente, tá? Nós não podemos aceitar que essa corrupção seja uma prática usual em nosso país. Muitos falam que é, mas não é, não tem que ser. A igreja está aí para fazer a diferença. Os nossos jovens estão aí para aprenderem conosco a fazer diferente, tá bom? Por isso que a gente não pode defender. Ele fala aqui, o nosso autor, o lucro a todo custo, tem que ter lucro, pirataria, desvio de verba, balança injusta e vai por aí afora. Forma de comprar, de vender, de negociar, gente. Nós vivemos dias difíceis, tá? É impossível, gente. Nós somos um ser integral. Então é impossível ter um padrão de santidade nos momentos litúrgicos. Estou na igreja, eu sou santo. Tem gente que diz, eu queria tanto ficar dentro da igreja, porque assim, o meu pai, ele é assim lá na igreja, em casa é totalmente diferente, a minha mãe é assim, lá em casa é diferente, o meu esposo na igreja é uma coisa, lá em casa é outra, nos negócios é outra. Então assim, queria morar dentro da igreja. Tem gente que fala isso. Então a nossa santidade não pode ser somente dentro da igreja. Não existe, foi para a igreja, então está vivendo uma vida de máscara, uma vida falsa, né? Então não é só nos momentos litúrgicos que nós somos santos na igreja, nós somos santos fora também, porque nós apresentamos nosso testemunho de santidade lá fora do templo, lá fora, longe do pastor, longe do... É lá que a gente apresenta nosso modelo de santidade, aquilo que o Senhor nos ensinou, certo?
A gente foi chamado para anunciar as verdades para os que estão longe, tá? O relacionamento sadio, o segundo subtópico, tá, pessoal? Relacionamento sadio, por quê? Por que vai falar? Tem pessoa que vive em contenda e intriga uns com os outros, na igreja, fora da igreja, com o vizinho. O vizinho diz, se for para me ser igual aquele crente, igual aquele moço, aquela moça, andar daquele jeito. Vai para a igreja vestido de um jeito, mas por aí afora na rua anda de qualquer maneira, não mostrando que Deus está vivendo na vida dele, dela. Palavrões, palavras torpes, coisas erradas que se mostram assim. Gente, nosso relacionamento com os demais tem que ser sadios. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, não, eu quero ser igual aquele crente, igual aquele moço, igual aquela moça. Gente, fala isso para os jovens. Mostre para ele como é bom se relacionar sem contenda, briguinha com isso, com aquilo, com as amigas, com os colegas, porque isso agrada a Deus, tá bom? Deus nos chamou para isso, tá? O que a gente tem que falar a respeito da santidade, pessoal? Vamos ver, é impossível ser cristão e não ser santo. Tá bom? Porque cristão de carteirinha, de capa, tem um monte de gente que é. Agora, santo. A santificação, ela é um processo aqui, ó, nosso terceiro subtópico aqui, ó, tá? Que a santificação como experiência de viver no Espírito. Aqui a gente vai aprender uma coisa que é essencial, que a santificação, tá? Ela é progressiva na nossa vida, ela nos torna progressivamente mais santos. Não é assim, pronto, aceitei Jesus, sou santo. Não, é um processo, a santificação é um processo. É como você subir uma escada, até chegar ao último degrau, você vai subindo, subindo, subindo. Esse é o processo de santificação na vida da igreja, na vida do crente, na vida do jovem. Esse é o processo. A gente vai se santificando a cada dia, aprendendo com Jesus, subindo mais um degrau, chegando mais perto, né, da figura poderosa de Jesus Cristo, cada dia mais parecidos com Jesus, nos aproximando do varão perfeito que é Ele. É como aquela luz da aurora que vai brilhando, 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 cada dia mais até chegar a ser dia perfeito. Esse é o processo de santificação na vida do crente. Você pode usar esse exemplo, né? A luz do dia, quando começa de madrugada, vai clareando, clareando, até que de repente está tudo claro. É assim, gente. Assim é a santificação na vida do crente, cada vez mais, até chegar ao dia do Senhor. Que é o que nós estamos vendo, uma igreja padrão, modelo do arrebatamento, a igreja que vai subir, tá? Não é uma igreja qualquer, a igreja que se prepara para o arrebatamento é uma igreja santa, tá? Que vai progressivamente se santificando, tá bom? Olha só, o tratamento nosso com outras pessoas tem que ser um tratamento bom, tem que ser um tratamento padrão, com os mais velhos e tal. Fale para os jovens, né? Não de qualquer forma, não de qualquer maneira, tá bom? Ele vai encerrar o terceiro subtópico falando o seguinte: a adoração a Deus sem comunhão com o próximo é puro rito religioso e vazio, desprovido do real sentido do culto a Deus. Esse modo de viver no Espírito é uma experiência de comunhão verdadeira com o Criador e seus filhos. Gente, adoração a Deus sem comunhão com o próximo, eu estou num lugar e não estou vivendo a mesma coisa. O meu irmão ali do lado, gente, comunhão. Eu adoro a Deus, o meu irmão está adorando, mas eu tenho comunhão com Deus e tenho comunhão com Ele. Não tem como eu somente ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o meu irmão. Isso é condenado pela Bíblia Sagrada. Eu estou aqui adorando a Deus, quero que Deus aceite meu culto, mas eu estou brigado com todo mundo na minha volta. Eu não quero ninguém, não aceito ninguém, estou em rixa com todos. Não, gente, isso não é santidade. A nossa santidade tem que ser com Deus, mas também com o nosso próximo. Eles têm que sentir um momento de comunhão, vivermos em comunhão com Deus e com o próximo. Amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mandamentos de Jesus. Certo? Pessoal, para concluir, são dicas, né? Apenas algumas dicas de lição, tá? Que você pode estar pegando, absorvendo aí. Mas assim, para concluir, não existe santidade quando nós vivemos isolados, ou temos ódio de todos, negamos o outro, tá bom? Se somos pessoas que foram chamados por Deus, deixados por Deus para fazer a diferença no mundo, nessa sociedade podre que nós estamos vivendo, que apodrece a cada dia mais, tá? Com coisas erradas e pecados diante de Deus, cabe-nos a tarefa de iluminar os corações, de termos uma palavra de Deus por aqueles que estão vivendo errados nos seus pecados, tá bom? E dar sabor à vida, isso é interessante, das pessoas desesperançadas, tá? Mostrar justiça, bondade e paz, mostrar o que é o reino de Deus aqui. Ser santo é estar a serviço do bem-estar do outro. Ser santo não é pisar em ninguém, ser santo não é maltratar ninguém. Ser santo é pensar sempre, o que Jesus faria nessa situação? Que Deus possa vos abençoar, que vocês possam ter ótimas aulas com seus alunos,
Esses são assuntos importantes, gente, que podem ser aprofundados, né? Nós estamos aqui numa pré-aula, mas eu creio que você vai se aprofundar e vai levar uma boa aula aos seus alunos. Que Deus possa continuar vos abençoando em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos.